Olá, olá, olá! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso Proseando. Que delícia! Seja bem-vindo, Paulo Pave, é isso mesmo? Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre dicas de como controlar a nossa mente. Eu vou contar uma historinha bem legal da minha vida, bem legal. Na época não foi legal, né? Mas uma historinha muito interessante do ponto de vista de controlar a nossa mente e como que nós podemos fazer muitos milagres por conta disso, né? Então, para que ela chegue para muitas pessoas que também precisam ter essa noção de que a gente pode controlar a nossa mente, que a mente não nos controla. Encaminha esse aviãozinho para mais pessoas, mais mulheres, mais mães que hoje estão numa muvuca, estão com a cabeça a mil pelo Brasil e não estão conseguindo organizar suas rotinas, organizar suas atividades e estão precisando ter esses momentos de vamos botar a casa em ordem, vamos botar coisa no lugar, vamos se organizar, né? Vamos botar em dia esses nossos momentos loucos das nossas jornadas, né? Que muitas vezes nós como mães temos jornadas duplas, triplas, quádruplas e assim por diante, né? Eu já fiz a minha parte, já mandei para algumas amiguinhas minhas, você também faz a sua, manda para umas 2 ou 3 amiguinhas, que aí a gente vai conseguir atingir mais mulheres e tirar desse peso, né, dessa sensação, né, da gente ser improdutiva, da gente não servir para nada, da gente não... Deixa eu ajustar a câmera aqui, fica legal para vocês. Aí, tá bom assim? E para que a gente possa, então, criar, né, essa legião de mães empreendedoras, produtivas, e que a gente possa libertar esses sentimentos, tirar de cima da gente, que vão embora, né? Se é pra chatear, chateia já. Se é pra decepcionar, decepciona já, né? E se é pra se libertar, liberte-se já, né? Então, hoje nós vamos falar sobre essa liberdade que traz a gente ter o controle da nossa mente sobre nós mesmas, né? Hoje também está um dia lindo aqui em Curitiba, apesar de estar meio chovendo, meio nublado, né? Um dia meio assim, né? Então hoje não tem água, hoje tem um chazinho quentinho. Dá pra ver o vapor? Não, né? Não dá pra ver o vapor. Mas tá uma delícia esse chazinho sem açúcar, porque eu aprendi que se não tiver açúcar, vale como líquido. Então vamos beber chá, né? Porque até o paladar acostumar, né? Até eu me surpreendi porque ontem eu não fiz o chá e eu tomei bastante água, vários copos d'água durante o dia, e eu me surpreendi porque antes eu não fazia isso. Então quer dizer, o chá está me ajudando com essa questão, com essa minha meta de beber água. Então vamos lá. Se vocês forem se identificando com essa história, vocês vão colocando aí, porque é bom eu saber que tem mais mulheres que estão passando por isso ou já passaram por isso, porque eu quero entender isso melhor, né? Eu quero sentir isso também, para ver se vale a pena eu continuar falando sobre esses assuntos, né? Que mexeram tanto comigo e por conta das minhas experiências, das minhas conquistas, né? Das minhas lutas, batalhas, vitórias, eu consegui alinhar muita coisa na minha vida e eu senti isso no meu coração, que eu preciso estar dividindo isso com outras pessoas, que tem muitas pessoas precisando dessas dicas, desse contato também, né? Então, quando a gente sabe, né, ou não sabe, não sei dizer agora, eu descobri depois, né, que a nossa mente, ela faz tudo para economizar energia, né? Então ela tá em
pleno racionamento, eterno racionamento de energia. E aí ela faz o quê? Ela tira da gente muitas vontades, muitas ideias, ela começa a sabotar os nossos pensamentos e mandando sentimentos não são muito legais, para que a gente desista de fazer aquilo, porque na ideia da nossa cabecinha vai ter muita energia sendo disposta para isso, né? E aí, como que ele quer economizar, nós vamos nos sabotando, né? E aí a gente deixa isso acontecer. Quando a gente deixa os pensamentos nos controlarem, a gente faz coisas que, quando a gente acorda para a vida, a gente diz, caramba, como que eu permiti isso comigo? Como que eu permiti acontecer isso comigo? Né? Então, esse meu acordar para essas coisas foi quando eu, num dia, no meio do auge da minha depressão, né? Ainda é um pouco chato, eu ainda não me sinto muito confortável falar sobre isso, né? Porque eu ainda tô trabalhando a minha régua. Ontem a gente falou sobre régua da exigência, né? Eu ainda tenho que controlar isso, porque eu olho e digo, caramba, como é que eu deixei acontecer isso comigo, né? Como se eu fosse perfeita, mas eu ainda não consigo assimilar muito bem, porque foi uma fase bem ruim pra mim, né? E aí, naquele dia, eu lembro assim, eu passava dias na cama, eu queria me esconder, não queria falar com ninguém, não atendia telefone, só levantava para fazer comida pro filho e voltava, e não tinha ânimo, não tinha disposição, não tinha nada. As pessoas diziam, tá tudo bem, tá tudo bem, né? Porque por telefone ela não enxerga a cara que a gente tá, desgrenhada, descabelada, com tatu nos olhos e, né, sem cuidado nenhum com a higiene. E aí eu lembro que nesse dia eu chorei, largado o dia todo, né? Hoje eu dou risada, né? Mas naquele dia eu chorei muito, muito. Eu acho que eu me desidratei de tanto chorar, né? Eu nem lenço tinha mais, era um lençol, né? Eu peguei a fronha do travesseiro e eu lembro que no auge do meu desespero, assim, eu me ajoelhei e fiz uma oração. Me conectei, né? Com Deus, com o superior, com o supremo, né? Chame da forma que você quiser, essa força maior. E eu falei, Senhor, me mostra o que tá errado em mim, porque eu achei que eu tinha perdido alguma peça, algum parafuso, né? Me mostra onde que eu tô errando, o que tá errado em mim, me mostra o que eu devo fazer. E aí, né, nesse diálogo, nessa conversa toda, foi me dando uma calma, sabe? Foi acalentando o meu coração e só veio uma palavra na minha cabeça: escolher. Escolher. E eu falei, caramba, escolher. Aí eu lembrei, até deixa eu mostrar pra vocês aqui, escolhas. Só falta eu achar aqui, ó, escolhas. Aí eu lembrei desse livro aqui, tá? Da Vera Cristina Weisenmayer, assim mesmo. E aí eu li esse livro, assim, uma sentada, e eu percebi simplesmente que escolher é escolher. A gente escolhe entre o verde e o amarelo, a gente escolhe entre o azul e o vermelho, a gente escolhe entre o preto e o branco, entre o azul e o rosa, a gente escolhe. A gente escolhe estar feliz num dia de chuva, a gente escolhe estar feliz num dia de sol, a gente escolhe. E aí, a partir disso, até tá acelerando meu coração agora. Oi, Helena, tudo bem? Porque esse verbo escolher foi muito forte. Porque aí, a partir desse dia, eu falei, não, eu quero escolher ser aquela Eliane
que com 15 anos correu atrás de um projeto da prefeitura para poder estudar. Eu quero ser aquela Eliane que com 18 anos para 19, né, passou num concurso público em 21º lugar, acabou não sendo professora municipal por uma escolha, mas eu quero ser aquela Eliane que correu atrás, eu quero ser aquela Eliane que com 21 anos escolheu acompanhar o noivo na época, né, para sair de uma cidade pequenininha de 49 mil habitantes e para uma Campinas, até vou ter que ver quantos mil habitantes tem, e 2 anos depois vir aqui para Curitiba. Eu quero ser essa Eliane, eu quero voltar a ser essa Eliane que correu atrás dos sonhos, correu atrás dos objetivos, porque eu tava ali, eu tinha uma casa boa, um carro bom, assim, dos sonhos. Eu tinha móveis bons, eletrodomésticos bons, tudo bom. Eu tinha 2 filhos lindos, saudáveis. Aos olhos da mãe sempre são lindos, né? Os filhos sempre são lindos. Mas eram saudáveis, eram lindos, eram arteiros do jeito que eu queria. Sempre sonhava filhos arteiros, bagunceiros. E tinha um marido bacana, um marido que, se eu não trabalhasse, ele me sustentava financeiramente. Eu tinha tudo isso. Eu podia ficar em casa cuidando dos filhos, eu podia. E eu não tava. E eu tava daquele jeito, né? Depressiva, triste, infeliz né? E aí então essa palavra escolher bateu assim, sabe? Tipo uma flechada no coração. Eu falei, não, então eu escolho parar com isso, parar de chorar, parar e retomar, né? Na minha realidade. Não foi fácil, porque a minha cabeça queria me sabotar, queria que eu continuasse ali jogada na cama. E aí tudo que eu ia fazer, a minha mente dizia, não, mas olha ali, ó lá ela faz muito mais que você. Olha lá, ela já fala sobre isso. Olha lá, né? Ó as metas, você não atinge. Ó. E aí eu comecei a escutar aquelas vozes e comecei a murchar de novo. Aí na sequência, eu lembrei do escolher e falei, não, só um pouquinho. Eu não posso me comparar com essa pessoa, primeiro porque ela é homem. Segundo, porque ela não tem filhos. Outra questão, às vezes, ela não tem a tua realidade. Ela não tem 2 crianças. Ela não tem cachorro, passarinho, marido. Ela não tem uma casa para cuidar. Ela não mora longe dos pais. Ela não tem, por exemplo, eu não tenho ninguém aqui. Eu, meu marido e meus 2 filhos. Então, assim, é uma realidade diferente. Eu não posso simplesmente das 8 às 18 trabalhar e ignorar as crianças. Elas estão em casa e eu não tenho vó, tio, tia, ninguém para deixar, né? Mesmo porque o meu senso de responsabilidade era tão grande que eu me achava péssima mãe se eu deixasse meus filhos com alguém. E tudo isso eu comecei a monitorar dentro da minha cabeça. Porque eu comecei a entender que sou eu que escolho o que eu quero. E aí eu comecei a observar tudo isso. Esse sentimento, mas eu devia ter dito tal coisa, por que eu não disse? Não disse, agora foi. Vamos virar essa página. Quando a gente fica remoendo, que nem disco velho, que fica. Quem conheceu disco? Disco, né? Eu não conheci disco, tá? Eu já tinha. O disco já era. Nós não chegamos a ter vitrola lá em casa, então eu sou um pouco mais nova que o disco. Mas, né? Um disco, um CD, uma fita. Quando não funciona, fica ali, né? Enroscando. E aí a gente tem que tomar muito cuidado para não cair nessa armadilha, né? Porque esses pensamentos para sabotar a gente, esses pensamentos que a nossa mente manda para economizar energia, para a gente desacreditar e deixar de fazer as coisas, esses pensamentos eles vão vindo e vão fazendo a gente ficar com uma sensação de fracassada, sensação de que a gente não dá conta, sensação de nada dá certo comigo, ninguém se preocupa comigo, ninguém gosta de mim, blá 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 blá. Fora isso, né, quando a gente vai fazer alguma coisa nova, alguma coisa
que não está acostumada a fazer, o cérebro começa a mexer com o nosso corpo, porque ele quer mostrar que aquilo lá não é legal. Fica quietinha no teu cantinho, o que você vai se meter a fazer isso? Aí ele dá dor de barriga, aí ele dá dor, nó na garganta, falta de ar, daí dá vontade de chorar. E dá uma batedeira no coração, acelera tudo. E isso por quê? Simplesmente porque ele quer que a gente não faça, que a gente pare. E quando eu escolhi não seguir mais essas vozes dentro da minha cabeça, seguir esses meus sentimentos ruins, seguir aquela vidinha de bosta, né? Porque eu tava jogada numa cama, era um vegetal, eu tava destruindo meu casamento, meu marido ali, ó, firmão ali do meu lado, né, coitado, sem entender muita coisa, nem eu entendia como é que ele ia entender. E aí, então, eu falei assim, não, só um pouquinho, vamos buscar ajuda. Quando a gente faz isso, não é porque a gente é fraca, entenda isso, você não é fraca quando você pede ajuda, você é mais forte quando você pede ajuda. E aí eu falei assim, nossa, eu sou fraca, eu não aguento, eu tenho que pedir ajuda. Não, eu não sou fraca. Primeiro porque eu tô tendo coragem de assumir essa lama que eu tô e buscar ajuda. Então eu fui buscando ajuda, busquei terapia, depois foram 2 anos e pouco de terapia, daí durante a terapia eu busquei ajuda profissional para desenvolver o meu trabalho, mudei a minha profissão, mudei o meu foco de trabalho, então eu tinha uma loja física onde eu dava treinamentos, onde eu dava cursos, onde eu desenvolvia aquelas pessoas para elas atingirem metas, venderem, conquistarem seus resultados. E eu mudei isso um pouco para coaching específico, para treinar alta performance, para treinar resultados, metas, para treinar as pessoas a ter clareza do que querem. E aí, com isso, eu novamente, né, a cabecinha, Eliane, mas quem é você? Você nem tem faculdade, você nem tem diploma, curso superior, pós, blá, 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 neuro disso, neuro daquilo, psicóloga, blá, blá. E aí eu dizia assim, nossa, mas eu só tenho formação em marketing, né? Magistério, marketing, tenho 15 anos de um negócio que foi próspero, onde eu treinei as pessoas, onde eu desenvolvi pessoas, só que assim, até eu entender isso, não foi fácil. Então assim, é uma luta constante, desde o momento que a gente escolhe seguir o nosso propósito, escolhe a nossa vida, a gente acaba deparando com tudo isso. E aí, claro, quando eu sou uma pessoa, eu me dedico muito ao meu trabalho, né? Eu às vezes me atropelava meus filhos, atropelava minha família, atropelava meu marido, atropelava tudo, porque eu sou muito produtiva, né? Sempre foi o meu desejo. Tanto que esses dias eu conversando com o doutor, né? Cogitando, né? Falando da alta e tal, né? E ele falou assim, nossa, lembra quando você veio a primeira vez aqui? Eu chorava, eu doutor, eu preciso produzir, eu tenho que produzir, mas produzir o quê? Nem eu sabia o que eu queria produzir. Hoje eu já tenho clareza de tudo isso, né? E a gente virou mais do que médico e paciente, né? Terapeuta e não sei como é que me chama, né? Quando tá sendo cliente, paciente, enfim. A gente virou amigos, né? Parceiros de trabalho, tanto que a gente tá desenvolvendo um trabalho para fazer em conjunto, né? Vai ser algo assim bem legal. E assim, no meio disso tudo, a gente dá poder, né, para as outras, porque enquanto a gente não escolhe e decide realmente fazer pela gente, a gente deixa os outros nos sabotarem também. Olha como é que o nosso cérebro é danadinho. Se ele não consegue te sabotar, ele te sabotando,
ele faz com que o inconsciente, olha, é louco isso, que os outros nos sabotem. Então a gente dá autoridade para as outras pessoas, para elas nos atrapalharem, marcarem compromissos junto com os compromissos da gente, falarem coisas pra gente, e a gente vai suportando tudo aquilo. E na verdade não suporta, né? Vai guardando e vai sufocando por dentro, né? A gente deixa as outras pessoas roubarem teus clientes, né? Teus clientes. A gente deixa as outras pessoas te iludirem, te enganarem, te traírem, é um termo forte, né? Mas é assim como a gente se sente, né? Se vocês já passaram, precisam saber como é que é esse sentimento. E aí, quando a gente tá lá no meio daquele olho do furacão, no meio daquela loucura toda, a gente acha que é o mundo que conspira contra a gente, né? E aí vem de novo a palavrinha mágica escolher. A gente escolhe as pessoas, deixar as pessoas fazer isso com a gente, né? Então, quando eu escolhi que eu não ia mais seguir aquela vida, que eu não ia mais deixar que as pessoas se abusassem, e eu ia ajudar as outras pessoas, transformar a vida das outras pessoas com a história que eu tive, com tudo aquilo que eu passei, eu comecei a pôr limites e a dizer não para as outras pessoas. E esse não para as outras pessoas era um sim para mim. No começo era super doído falar não, mas hoje é libertador. E assim, não pensa que isso é da noite pro dia. Isso é uma mudança de hábitos aqui dentro da nossa cabeça, uma mudança de pensamento, uma mudança porque a gente escolhe ouvir os nossos pensamentos ruins, a gente escolhe ouvir ou não ouvir, né? Então, e como é que a gente faz essa mudança dentro da nossa cabeça, né? Como é que a gente dá essa... eu vou dormir hoje, vou acordar amanhã e já vou saber o que eu quero, o que eu não quero, dizer não para as coisas, pensar positivo, ter energia positiva, já vou olhar para um dia de chuva, frio, horroroso, e vou dizer, nossa, que dia lindo, e me alegrar com aquilo. Eu vou olhar para as coisas que eu tenho, porque daí... Tô falando rápido, né? Deixa eu tomar uma água aqui. Porque daí, quando a gente tá nessa vibe ruim, a gente diz assim, mas eu não vou fazer tal coisa porque eu não tenho uma câmera boa. Eu não vou fazer tal coisa porque eu não tenho um notebook. Eu não tenho tal coisa porque meu celular não é de última geração. Porque eu não tenho XYZ na minha cozinha, porque o meu carro, porque eu não tenho escritório, porque isso, porque aquilo, porque aquele outro. Então a gente vai arrumando esses pretextos, né? Essas desculpites para não fazer os negócios. E um dos pontos cruciais para a gente alimentar esse cérebro com coisas... legais e boas, para ele entender que ele não precisa mexer com o nosso corpo, mexer com a nossa mente, mexer com os nossos sentimentos, para ele entender, porque o nosso cérebro, tudo que a gente fala para ele, ele acredita. Se a gente falar uma mentira, ele vai levar ela como verdade, né? Tanto que tem gente que fala que quando você vai fazer um exercício físico ou algo que você não gosta, né, tipo lavar a louça, você lava a louça sorrindo, né? E cantando, que ele vai entender que é legal lavar louça. E eu falo isso de experiência própria, porque eu odiava lavar louça. E agora eu lavo rapidinho e nada, nem vejo, e já estou sentindo prazer em ver a pia limpa e eu ter feito o serviço rapidinho sem né, me estressar com aquilo. E funciona. Então, alimentar o nosso cérebro. E a gente alimenta com o que o nosso cérebro? Com o que você está alimentando o seu cérebro? O que você está assistindo na televisão?
só casos de morte, assassinato, roubo, pandemia, crise e blá 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 blá? Ou você tá só assistindo filmes infantis, de filmes românticos, I love you, aí você vem pra realidade, daí você leva um tapa na cara, que não é tudo romantismo. Aí você tá lendo que tipo de livro você tá lendo? Você tá lendo esses livros só por ler ou tá lendo e colocando em prática? Você tá escutando que tipo de música? Esses dias eu me peguei, nossa, que música gostosinha, lá, lá, lá. E quando eu fui prestar atenção na letra da música, eu me choquei, eu falei, eu não quero mais ouvir essa música. Essa música não descreve o meu momento de vida. Então, vamos procurar, pode ser o mesmo ritmo, mas numa letra que transcreva o que eu estou vivendo nesse momento, né? Então, cuidado com o que você põe pra dentro. Ah, mas eu nem presto atenção no que... Oi, Ju, seja bem-vinda. Mas eu nem presto atenção no que tá passando lá na música e tal, mas aqui dentro tá prestando atenção, né? Então, se você não cuida com o que você assiste na TV, o que você lê em livros e revistas, o que você tá ouvindo, você acaba alimentando o teu cérebro com coisas nada legais, e aí ele vai realmente sabotar os teus projetos, os teus planos. E, claro, isso não é de uma hora para outra, né? Esses dias eu aprendi com a minha mentora Ellen que a gente sempre, quando tá nessa confusão, quando o cérebro começa a sabotar demais, você para, respira e começa a prestar atenção nos 5 sentidos. Então, 5 coisas que eu tô vendo à minha volta, 4 coisas que eu estou ouvindo à minha volta, 3 coisas que eu estou sentindo o aroma, 2 coisas que eu estou sentindo o gosto e 1 coisa que eu estou sentindo na pele, ou 2, ou troca, né? Inverte as posições desses 5 sentidos, que é isso, você aterriza, volta para a realidade. E é bem legal fazer esse exercício, né? Então a mesma coisa quando você estiver prestando atenção numa música, num programa na televisão ou num livro que você está lendo, fica presente, aterriza e vai e aí vai, né? Preste atenção para ver se é realmente aquilo. Escolha se é realmente aquilo que você vai assistir ou não. Aqui em casa nós escolhemos assistir desenhos animados, filmes animados, por conta das crianças. Elas não merecem botar esse monte de morte, assassinato, e atropelamento e acidentes de carro e coronavírus e politicagem. Eles ainda não merecem colocar isso na cabecinha deles, né? E aí, às vezes, eu tô trabalhando aqui, dou uma espiadinha para ver o que o desenho passa lá, se é um desenho legal, né? A minha filha já entendeu, no YouTube tem desenhos que ela não é legal para ela assistir, porque daí depois disso ou ela não dorme, ou ela faz arte, ou ela fica nervosa, e ela já tá entendendo isso e tá cuidando os filminhos que ela assiste. E o meu filho, a mesma coisa, ele sempre cuida, né? Porque aí quando ele começa a ficar agitado, a gente vai, o que tu tá assistindo, o que você tá lendo, o que você tá vendo, o que você tá ouvindo, e aí ele começa a mudar esse olhar com as coisas, né? Então escolha coisas de qualidade para alimentar o teu cérebro, né? Você quer atingir metas no teu trabalho, botar teu projeto em ação para ele fluir, vai estudar sobre isso, vai ouvir áudios, podcasts, né? Eu tenho um canal de podcast onde eu comecei a alimentar com os vídeos
Na verdade, podcast é só com áudio, né? Mas áudio dos vídeos que eu posto no YouTube, no meu canal, áudios que eu posto das lives que eu tô fazendo, também tô postando lá, porque às vezes é mais prático a gente colocar o áudio pra ouvir, né? Quando a gente não tem esse tempo pra ficar paradinho na frente assistindo, né? A Ju colocou aqui, para os filhos da gente até aos 17 anos a gente tem que cuidar, né? As coisas, porque senão já viu, né? Até a gente, né? Às vezes a gente tá nessa loucura do dia a dia e essas coisas ruins atropelam, né? Nossos pensamentos, nossos sentimentos, nosso tudo, né? Nosso foco e assim por diante. E aí, sempre quando você está assistindo algo, vendo, lendo ou ouvindo, você sempre parar para pensar, é isso que eu quero para mim? Eu escolho isso para mim? Eu escolho esse tipo de áudio para mim? Eu escolho esse tipo de amizade para mim? Eu escolho esse tipo de alimentação para mim? Eu escolho esse tipo de entretenimento, de relacionamento? Eu escolho isso para mim? No auge lá da minha crise, né, na minha depressão, eu cheguei um dia no doutor e falei, doutor, porque meu marido, porque meus filhos, porque todo mundo me atrapalha, eu não faço as coisas porque eles me atrapalham. E naquela sessão foi assim tão libertador, porque ele me fez entender que eles só atrapalham porque eu deixo eles me atrapalharem. Eu me coloco nessa posição. Eu escolhi. E aí, o que eu fiz? Cheguei em casa e derrubei o mundo. Não porque briga só gera mais briga, né? Guerra só gera mais guerra. E aí eu comecei a refletir esses pontos, né? Então, os filhos, a forma que eles falavam comigo, eu comecei a dizer, olha, eu não gosto quando você fala assim. Pro meu marido, comecei a falar, olha, amor, não rola quando você fala assim comigo. Eu não gosto disso, eu gosto daquilo. Mas não despejei tudo de uma vez, foi aos poucos. Se você fizer assim é melhor. Se vocês me ajudassem em casa, né? Porque a casa não é só minha, a casa é nossa, todos nós moramos aqui, ninguém mora de favor, né? Que tal todo mundo colaborar em uma coisinha, né? Se fizer birra, choradeira, gritaria, não vai ganhar o que quer. Se pedir, por favor, se pedir, agradecer, se for com amor e carinho, né? Então, às vezes a minha filha quer os negócios e eu não quero dar, principalmente doce antes do almoço, né? E dela, mãe, mas eu tô pedindo com muito amorzinho. Eles são chantagistas, os bichinhos são ligeiros. Com muito amorzinho. Eu falei, pois é muito amorzinho, mas então vai ser de sobremesa, mas não antes do almoço. Né? Então eu escolhi assumir a minha posição de mãe, de administradora do lar, de esposa, de companheira e de líder da minha tribo. Eu escolhi isso. E a partir daí eu comecei a me posicionar melhor. Ainda tem muita coisa que eu tô corrigindo na minha rota, né? Mas é incrível como o verbo escolher mexe com a vida da gente. Em 2 anos, uma criatura que estava jogada lá na cama, sem higiene nenhuma, sem cuidado nenhum. Eu não cuidava mais da pele, não cuidava do meu cabelo, era um horror. Minha unha era um horror. Tudo era um horror, né? Eu não tinha assunto, palavras, eu não conversava com ninguém, eu não gostava mais nem de sair de casa. E de repente eu tô aqui com uma família com harmonia, com eu sendo respeitada como eu sempre gostaria de ter sido respeitada. Estou sendo respeitada pelo marido, pelos filhos, pelas pessoas profissionais à minha volta, pelos meus seguidores, pelos meus amigos e amigas, pela minha família. Então eu tô mostrando para eles que eu não sou aquela coitada que estava jogada na cama, que eu
sou a Eliane Prado, aquela pessoa que quer auxiliar mulheres empreendedoras a serem produtivas, a elas entenderem que elas podem sair desse mormaço, dessa confusão, desse negócio horroroso que a gente se mete, por não saber o valor que a gente tem, por não saber que a gente merece um lugar melhor, que a gente merece tudo aquilo que a gente deseja, e que é escolher. A gente tem que escolher que a gente quer isso. E aí a gente tem que ter claro, né? A partir daí, quando a gente escolhe isso, a gente começa a ter clareza. O que eu quero para minha vida, qual que é o legado que eu quero deixar. Isso foram coisas também que mexeram muito. Quem sabe um dia desse a gente fala sobre isso. O legado, o propósito, para que eu vou fazer o que eu estou fazendo, por que eu quero continuar vivendo, o que eu vou fazer. Então, se eu quero continuar vivendo, para essa vida valer a pena. E tudo isso no ato de escolher. Eu quero escolher. E aí vem a questão. Eu quero escolher e quero comandar a minha mente. E aí, a partir daí, quando eu tomei essa decisão, eu comecei a fazer todos esses ajustes. A escolher o que eu quero ouvir, a escolher o que eu quero comer, a escolher o que eu quero sentir, a escolher quem que eu quero junto comigo nessa jornada. E aí eu comecei e entre muitas escolhas, né? E aí eu comecei a declarar isso pro meu cérebro. Ó, isso aqui não é legal. A próxima vez nós não vamos fazer assim. Combinado, cérebrozinho? E quando eu fico, né, semana passada foi uma semana bem intensa, onde eu queria largar tudo, abandonar tudo, aquela sensação, né, de novo, de horror. E eu falei assim, você está num caminho sem volta, Eliane, você escolheu, você foi chamada para repartir com as outras mães empreendedoras isso que você passou. E ensinar para elas como que tu fez cada passinho, cada conquista, cada ferramenta que você aplicou, cada método que você utilizou para sair dessa zona horrorosa e vir para um momento novo. E vir para a vida que eu queria, que eu mereço. E aí eu comecei então a alimentar a minha mente, o meu cérebro, com informações, com amizades, com leituras, com estudos, com áudios, com vídeos que me levassem para esse novo momento. Eu estudei sobre organização da casa, do guarda-roupa, do armário, da rotina, estudei sobre organização dos filhos, sobre inteligência emocional, estudei sobre que mais? Nossa, eu estudei fiz o bom negócio para entender o meu negócio do cabo ao rabo, né, do começo ao fim. Aqui em Curitiba tem o programa Empreendedoras Curitibanas, comprei vários cursos, né, sobre PNL, sobre livros, N livros sobre... Agora eu comprei uns livros novos aqui, sobre ansiedade, sobre projeto felicidade, sobre sobre produtividade, sobre amor, sobre os sabotadores. Gente, eu estudei. E aí tudo que eu ia estudando eu fazia um resumo e procurava colocar em prática na minha família. E não é fácil colocar em prática, mas é possível, aos pouquinhos, né? Claro, no meio disso eu tropecei muito, errei muito, teve coisa que não foi legal, mas eu coloquei a escolha, né? Eu escolho fazer dar certo e eu me fiz dar certo, né? E hoje eu tô aqui na minha semana falando sobre produtividade para mães empreendedoras, onde eu falo muito sobre organizar o seu tempo e tudo que envolve isso, né? E aí
eu tava pensando agora que a gente podia afinar ainda mais esse nosso relacionamento, porque na quinta-feira que vem nós vamos ter um workshop e nós vamos falar sobre isso, né? Sobre toda essa questão de rotinas, de propósito, como que tá a nossa rotina, qual que é a rotina ideal, como que nós podemos trabalhar tudo isso, né? Também temos aqui a parte onde a gente vai trabalhar os sabotadores, vamos trabalhar o planejamento principalmente, né? Aprender a planejar, aprender a executar esse planejamento, para que ele seja um planejamento que não fique só no papel, mas que isso seja uma coisa do dia a dia, que você consiga se sentir produtiva, parar com a bagunça, parar com a zona que tá dentro de casa e ter mais essa sobrecarga. Tira essa sobrecarga, porque a gente merece ser mulheres leves, mulheres que se sintam produtivas, tanto no negócio quanto com os filhos. E esse workshop, então, ele vai ter 3 horas de duração e vai ser... Eu tô vendo aqui se vai ser pelo Zoom ou pelo Meet, mas aí eu aviso quem se inscreveu, corre lá, se inscreve, indica para suas amigas que também estão nessa bagunça, nessa loucura e precisam organizar a vida com os filhos e com a casa e com o trabalho, né? Se inscreve lá. E eu quero ver se eu coloco ainda hoje o link na minha bio. Vamos criar um grupo. O que vocês acham? Um grupo no WhatsApp para a gente entender melhor como que funciona, para a gente se entender. Daí lá vocês me contam como que foi, como que tá sendo a vida de vocês atualmente, com os filhos, com rotina, com negócio, com planejamento, com tudo isso. E o que vocês acham? Vamos fazer? Topam? Topam? Ai, beleza, topado, então vamos fazer isso. Assim que eu terminar a live aqui, eu já vou criar o grupo, já vou disponibilizar o link lá na bio, e aí vocês correm lá, se inscrevam, façam parte, porque me ajudem a eu seguir esse meu propósito, esse meu chamado, porque sabe aquela historinha do Jonas com a baleia? O Jonas não queria seguir o propósito dele, né? O chamado dele. E aí ele não foi, achou um monte de desculpa e ele não queria ir. E aí o que aconteceu? Aconteceu que a baleia pegou ele e levou ele até onde é o propósito dele, para ele fazer o que ele tinha que fazer. E aí ele chegou lá e fez muito bem feito. E às vezes eu fico nessa, né? Quando eu tento desistir, eu lembro dessa cena e fico pensando, Jonas, né? Será que eu tô querendo fazer que nem o Jonas? Baleinha me pegar e me levar lá? Então não deixa eu ser engolida. Não deixa eu ser engolida pela baleia. Me ajudem aí a nós criarmos uma legião, uma tribo, uma revoada, uma gangue, uma gangue de mães empreendedoras que se sintam produtivas, que se sintam leves, que não exista sobrecarregamento, que elas deixem de se sentir sobrecarregadas, bagunçadas, que elas se sintam merecedoras do que elas já conquistaram e do que elas ainda podem conquistar, tá bom? Então vem comigo, se inscreve no workshop, vai lá no link da bio para participar do grupo do WhatsApp, para a gente ser mais feliz e para a gente ser ainda mais produtivas, tá bom? Conto com vocês. E lembrando, amanhã não tem live, amanhã é sábado, nós vamos ter live somente no domingo à noite com a Ana do Legião Materna, que ela faz um trabalho muito lindo com mães, crianças, famílias, para se ter uma educação dos filhos mais harmoniosa, gostosa. Gente, é um trabalho lindo que ela faz. Então não percam essa live domingo 5 horas da tarde. E na segunda a gente volta de novo às 2 horas e falando sobre um tema bem legal aí para vocês
aumentarem sua produtividade e entenderem como que vocês estão, tá bom? Beijo no coração, ótimo final de semana e eu vou aqui, ó, agora na minha programação organizar a casa, organizar as coisas, porque hoje à noite meu marido está de volta de viagem, passar o final de semana com a gente, porque vocês já sabem, né, que eu vou me mudar. Sim, vou pro Rio Grande do Sul, pra minha terrinha natal, pertinho dos meus pais e dos familiares. E é uma nova jornada, mas o mais importante é estar com vocês aqui pertinho. E a internet nos possibilita isso, né? Beijo no coração, ótimo final de semana e até domingo. Tchau!